Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele momento, Jesus exaltou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelaste aos pequenos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quis revelar. Jesus voltou-se para o discípulo e disse-lhe em particular: Felizes os olhos que veem o que vós verdes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis querias ver o que está vendo e não puderam ver. Querias ouvir o que está ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe nossos pecados. Agora eu vou compartilhar com vocês sobre essa leitura. Ela vem dizer, já claro, né? Porque Jesus revela os mistérios dele não aos sábios nem aos inteligentes, que nem muitos queres, mas sim revela aos pequenos. Então, quais são esses pequenos? Os humildes, de puro, de coração, que não, vou dizer assim, que quer se engrandecer em cima da palavra de Deus, mas sim viver e ensinar com sabedoria em cima do Evangelho. E ele quer viver isso, ele vive isso no dia a dia. Essa pessoa humilde, pura de coração, esses pequenos, são aquelas pessoas que são rejeitadas pelo mundo, pelas pessoas do mundo, onde as pessoas acham que não vale nada para aquela do mundo. Um enfermo, um aleijado, um doente, um pobre. Essas pessoas aí, o mundo é descartado. Mas para Deus não. Para Deus ele acolhe essas pessoas. Porque ele fala: o reino é daqueles humilde, pobre, miserável. Por quê? Porque eles é quem mais sofre nesse mundo. O órfão, a viúva. Então, Jesus revela os mistérios dele a essas pessoas que têm o coração puro. Por isso que ele escolhe quem ele quer dar sabedoria do Espírito Santo para poder ensinar e viver. Ele escolhe. O Espírito Santo é que escolhe Jesus Cristo e Deus. Quando é Deus que escolhe o Espírito Santo ou Jesus Cristo. Então, é por isso que você, do nada, de vez em quando, você vê uma pessoa que não é dentro da igreja, que foi um ladrão, que foi um matador, que foi um bebê, os piores assim, pecados da lama. Jesus Cristo tira essas pessoas de lá, porque estão lá, porque não receberam o Espírito Santo. Mas quando ele recebe, eles mudam radicalmente. Então, ele se torna uma pessoa sábia, inteligente, sabe decifrar o Evangelho, entender o Evangelho e se passar para cada um de nós entender melhor. Por isso que muitos pregadores, não vou dizer aqui todos não, porque muitos usam a palavra de Deus, mas muitos são inteligentes, são escolhidos, eu vou dizer assim, para ensinar e viver, de fato, como é que tem que ser vivido. E é essas pessoas que mais peca, mais ofendeu Jesus Cristo, que Jesus vai lá
e resgata. Aí tem aqueles sábios, aqueles inteligentes, aquelas pessoas que dizem que é inteligente, como eu sempre digo, porque o inteligente, para um humilde, ele é um burro, ele é um tolo. Eu digo isso com toda a certeza do mundo, porque o inteligente no mundo onde nós vivemos, ele quer usar de esperteza, sabedoria para os pobres. E acha que não tem outro mais perto do que ele. E sabendo que sempre tem um mais esperto do que o outro. Então, e o humilde de coração, o puro, ele não quer nada de ninguém. Ele quer viver o evangelho, quer ensinar e quer salvar pessoas. Então esse é o sabido. Por quê? Porque ele vai, além de ele estar reservando sua própria vida para chegar no céu, ele está conservando a sua vida aqui, que não é ele próprio que conserva, é o Espírito Santo, é Deus que conserva. Então veja bem, não seja um tolo, não queira ser um sabido no mundo, mas seja um sabido no mundo do Evangelho. É isso que você tem que ser sabido. Tente ser humilde, puro de coração, para receber o Espírito Santo. E Jesus Cristo que escolheu, foi Deus que escolheu para você evangelizar, para você rezar, para você adorar, para você evangelizar com amor, ter compaixão. Veja que ele fala: sim, Pai. Não. Ele fala assim: Jesus exaltou do Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelaste aos pequenos. Muitas coisas, uma profecia, a gente pode ver que é escolhido pelas pessoas que, vou dizer assim, que não vivem ali dentro da igreja, é escolhido por fora. E aí dá a profecia. O Espírito Santo escolhe, Deus escolhe essas pessoas para profetizar, para ensinar a verdadeira, dizer assim, a verdadeira fé, a verdadeira humildade. Por isso que as pessoas dentro da igreja é difícil acolher e entender e, vou dizer assim, entender e acreditar nessas pessoas que Deus escolhe. Porque quem está na igreja acha que foi aquela pessoa que escolheu, que quer se exaltar, que quer se exibir. Não foi. Não é. Vocês têm que entender, quando Jesus Cristo escolhe pessoas de fora, é porque dentro da igreja não está tendo humilde. Não está tendo gente humilde. Ele escolhe pessoas de fora, que é justamente como eu falei, rejeitado pela sociedade, pelo mundo. E aí faz com que ele profetize o que vai acontecer e o que tem que fazer para mudar aquela vida das pessoas. Só que quem escuta, quando desde entender aquela pessoa que Jesus escolheu, que Deus escolheu, o Espírito Santo escolheu, desde de escutar e tentar mudar de vida, não. Pelo contrário, essas pessoas, muitas das vezes, em muitos casos, é rejeitado. É rejeitado pelos próprios pessoal da igreja, que diz que quer seguir Jesus Cristo, que diz que ama Deus. Então vamos ter cuidado porque Deus escolhe, é o humilde, o Espírito Santo escolhe aquelas pessoas que têm um coração puro. Não é porque está em pecado, seja o pecado dele, mas está ali porque não teve uma experiência pessoal com Cristo, com o Espírito Santo. É por isso que ele está naquele lugar. Eu e você não estamos pior do que eles, porque Deus escolheu nós. Deus escolheu nós. Nós escutou a palavra de Deus e aí está tendo pondo em prática. Então nós não pode se achar melhor do que ele. Por isso que a gente tem que ter aquela humildade daquelas pessoas que estão no pecado. Que a gente não pode resgatá-lo, a gente não pode condená-lo. Não podemos. A gente tem que ter cautela para viver a vida sem poder julgar ninguém. Ter aquela humildade de pureza de coração. Vamos ter cuidado, gente. Vamos ter cuidado, cautela. Para a gente saber viver a vida com segurança em Deus, temor a Deus e respeitar o próximo e amá-lo como Deus quer que a gente ame. Vou dar continuamente aí no outro vídeo